Eu queria ler com você, eu queria que você pegasse a sua Bíblia. Nós vamos ler o capítulo 53 do livro de Isaías. Esse capítulo tão messiânico. Isaías, conhecido como o profeta, o grande profeta, talvez um dos maiores, ou o maior profeta aí da Bíblia, especialmente no que se diz respeito às profecias messiânicas. E esse texto é um texto muito propício para esses dias. Ele fala muito a respeito desses dias que nós estamos vivendo, fala muito da crucificação, da ressurreição do Senhor Jesus. Vamos ler então o 53 a partir do versículo 1. E eu vou ler o capítulo inteiro, então você vai ler comigo, acompanha comigo com paciência, que nós vamos chegar lá, tá bom? Vamos lá. Quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca não tinha aparência, nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens encobrem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro ele foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor ele foi arrebatado, e de sua linhagem quem delas se cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu servo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico ele esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho, e a sua alma ficará satisfeita. E o seu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, e a sua alma ficará satisfeita. E o meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porque derramou a sua alma na morte. Ele foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos transgressores e intercedeu. Pai, nós colocamos essa palavra diante do Senhor, oramos, pedimos que o Senhor nos dê direção, nos dê graça, para podermos ministrar essa palavra, Pai, segundo o seu entendimento, segundo o seu coração, Pai. Que possamos entender e aplicar essa palavra na nossa vida, Pai, essa mensagem poderosa do Senhor. Oramos, pedimos essa graça sobre cada irmão que está ouvindo essa palavra, que ouvirá essa palavra, Pai. Nós oramos e te agradecemos desde já. Muito obrigado, Pai querido. Queridos, essa mensagem do profeta Isaías, ela se deu entre os anos de 700 e 600 anos antes de Cristo, e eu creio que essa é uma mensagem poderosa também para esses tempos de desesperança e descrença que nós estamos vivendo aqui na terra. Não estou falando desse momento específico, mas eu estou falando de um tempo, de uma era de descrença, de uma era de desespero que a humanidade se encontra. E o mundo ele está
desesperado. O mundo, ele está assim, descrente. E essa, querido, descrença, infelizmente, chega também aos religiosos, que muitos desses frequentam sim a igreja, infelizmente. Isaías, ele começa o texto dizendo: quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço forte do Senhor? Essas indagações, querido, evidenciam no coração de Isaías também a descrença que havia naquele tempo, naqueles anos em que Isaías profetizou. Ele está questionando o povo israelita, porém, isso, querido, se encaixa perfeitamente para os nossos dias. Com toda certeza, essa profecia se encaixa muito bem em nossos dias. O questionamento do profeta, ele é sobre quem acreditaria num Messias com estas qualificações. Quem poderia acreditar no Messias, querido, sofredor? Quem acreditaria, que o enviado de Deus para libertar o mundo, ele haveria de ser desprezado, vir como servo, como alguém humilde, ele ser desprezado e exposto a todo tipo de vergonha e ignomínia que a Bíblia diz? Quem acreditaria num rei assim? Descrença, querido, esta também muito presente nos nossos dias dessa mesma forma. Descrença, ela é um estado de negação a Deus e um estado de negação ao poder de Deus. E eu não estou falando, é muito diferente, eu não estou falando, querido, de dúvida, eu estou falando de descrença. E há uma grande diferença entre descrença, ou crença, e dúvida. Há uma grande diferença entre você ter dúvida e você ser um incrédulo. A dúvida, ela é inerente à condição humana, à condição pecadora humana, à condição limitada humana, por causa das nossas, sim, limitações. Mas a incredulidade, ela é uma atitude de rejeição a Deus e das manifestações do poder de Deus. E isso fica muito claro no ministério de Jesus, quanto ao seu relacionamento com os fariseus, os estudiosos da lei e os judeus que viviam naquela época. Ele foi duro com os incrédulos daquela época que Jesus viveu aqui. Nós vemos em Mateus, no capítulo 17, versículo 17. Jesus, querido, ele não negou, o pedido daquela prova, para o Senhor Jesus, da ressurreição dele. Ele considerou isso. Mas a incredulidade dos fariseus, ele bateu. Mas a dúvida de Tomé, ele solucionou a dúvida. Ele queria acabar com a dúvida que estava no coração de Tomé, assim como ele não tem problema com as nossas dúvidas. Duvidar, querido, nunca foi um problema para o Espírito Santo, mas para nós, a dúvida, querido, ela não é um problema para nós até que ela se converta em incredulidade, porque a nossa dúvida pode crescer no nosso coração e gerar, e formar uma incredulidade, e é isso que acontece quando as nossas dúvidas, elas não são resolvidas ou quando elas são mal resolvidas. Desculpa. E eu estou falando, querido, de uma descrença prática que, apesar de afirmar crer em Deus, ela não acredita que Ele seja capaz de manifestar, como diz o texto, o seu braço forte, manifestar o seu poder. Não acredita, que Jesus é capaz de intervir na história e de realizar, de efetuar os mesmos milagres em nossos dias. Vivemos, querido, uma era em que a igreja, ela não só, o mundo, aqueles que não conhecem, perderam essa referência, essa fé, mas dentro da igreja também vivemos esse perigo. E essa é a razão pela qual, querido, nós notamos um grande número de ateus, podemos chamar assim de ateus praticantes em nossas igrejas. Eles creem com os lábios, mas descreem com o coração, e descreem também com as suas atitudes. E é com o passar do tempo, essa rotina de falsa crença, ela retira de nós, querido, o discernimento e a capacidade de se vislumbrar com esse toque de Deus nas pequenas coisas da nossa vida.
Quando a incredulidade começa a entrar no nosso coração, nós já não começamos a contar as pequenas coisas como grandes milagres. Parece que já não é tão significante quando Deus cura uma dor de cabeça, quando Deus cura uma pequena dor, nós já não contamos isso com tanta ênfase. Isso é o início da incredulidade, o que ela começa a fazer com a gente já não tem empolgação para falar, sabe, com ênfase desse poder de Deus, da mão poderosa de Deus. E assim, querido, o crente incrédulo, ele torna-se incapaz de ver e de reconhecer a sua própria incredulidade. Pastor, dia de Páscoa, você falando nisso, não tem um dia melhor, querido, para falar sobre isso. Não tem um dia melhor para o verdadeiro cristão passar o seu dia meditando. Como está a minha vida? Porque alguém fez uma grande coisa. Alguém não só promoveu um dia para eu comemorar, comer chocolate e dar presente. Não, Deus fez um dia para eu meditar no que Ele fez. A Páscoa, querido, a Páscoa desde dos judeus, desde de Êxodo capítulo 12, ela é uma data tremenda, a maior festa judaica. Eles não comemoram, lógico, no nosso modelo cristão, porque não tem Cristo nisso, mas eles comemoram uma festa importante. A Páscoa é sim a festa mais importante do cristianismo, mas ela precisa ser comemorada, celebrada com o entendimento correto. Não adianta ser um turista na igreja e decidir ser um dia feliz da vida. Não é isso que está no coração do Senhor Jesus. Isso faz parte, querido, de um início de uma vida de incredulidade. A falsa espiritualidade, querido, escuta o que eu vou dizer, ela é a pior cegueira que o ser humano pode ter. Porque Isaías, no capítulo 43, versículo 2, ele diz, versículo 8, ele diz assim, que a cegueira, essa cegueira que eu falei é daquele que tem olho, mas ele não vê. Essa é a pior cegueira, essa é a cegueira da incredulidade. Tem olhos, mas eles não enxergam. E é por isso que Jesus falou tanto aos fariseus, que eles esqueceram de Deus e eles começaram a adorar o quê? A religião. Eles começaram a ser religiosos, e isso deixou os fariseus cegos. Eles não enxergaram, não conseguiram enxergar Jesus e nas suas próprias escrituras. Esse texto que eu estou lendo, e outros textos, a Bíblia toda fala de Jesus, aponta para Jesus, mas eles estavam cegos, eles não conseguiam enxergar Jesus na sua própria escritura, eles estavam totalmente incrédulos, completamente cegos, querido. Além deles dar grande valor às suas tradições, Jesus falou tudo isso. Eles davam valor nas suas festas religiosas, eles davam valor a lavar a mão toda hora que ia comer. Eles criticavam Jesus, seus discípulos, porque eles não lavavam a mão toda hora para comer. Eles davam um grande valor no recolhimento de ofertas, sobre o jejum. Eles guardavam o sábado. Então eles estavam tão zelosos com a lei, aquilo que a lei falava. Porém Jesus diz para eles: vocês são avarentos. Vocês não se importam com as viúvas, vocês não se importam com as pessoas, vocês estão tão fixos na religiosidade, vocês estão pensando tanto no culto de domingo, que vocês esquecem o que tem que fazer durante a semana. É isso que Jesus estava dizendo para ele. Vocês estão tão obcecados na sua religiosidade, nas suas práticas religiosas, que vocês esquecem o que é mais importante. Não estamos vendo isso hoje na igreja, querido? Estamos ou não? Esse capítulo que nós lemos de 53 de Isaías, ele nos enche, querido, de esperança nesses tempos de descrença e de religiosidade. Glórias a Deus, querido, porque nós encontramos esperança quando nós vemos, querido, ainda hoje, a mão de Deus se manifestando em nosso meio. O Deus que criou o universo, Ele não abandonou o universo à sua própria sorte, não. Mesmo com tanta incredulidade, o Senhor, Ele providenciou um caminho para a gente voltar para Ele. E por meio de Cristo, querido, é que nós encontramos esse Deus que intervém e Ele se revela a nós diariamente. Porque Deus, Ele foi, é e sempre será um Pai presente na nossa vida. Romanos no capítulo 8, versículo 15 diz: pois vocês não receberam um espírito de escravo ou de adoção, para que novamente tivesse medo, mas receberam o espírito que
que os adotou como filhos, pelo qual nós clamamos, Abba, Pai, que quer dizer, clamamos papaizinho. Essa foi a nossa adoção. Esse Pai, querido, Ele é amoroso. Esse Pai amoroso, sim, Ele é revelado em Jesus. E esse Pai, Ele nos enche de esperança. E Ele destrói da nossa vida toda a religiosidade. E nós encontramos sim esperança, porque nós sabemos que o braço forte do Senhor tem se manifestado a nós de um modo muito mais específico na vida daqueles que temem ao Senhor, por meio daqueles que acreditam. E é por meio, querido, da graça. Não é por nada, por nenhum merecimento, nenhuma obra que eu possa fazer para merecer. Os que creem dessa forma, Deus, Ele se torna tanto seu provedor quanto seu salvador. Porque é isso que Deus é. Ele é o nosso salvador e Ele é o nosso provedor, querido. Mas essa provisão, ela requer de nós um coração dependente dEle. Confiando, querido, que Ele é capaz de suprir todas as nossas necessidades. Está escrito, Ele supre todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, seja ela qual for. E foi essa, querido, a lição que Deus deu aos israelitas durante a peregrinação lá no deserto, quando Ele enviava diariamente o maná para que eles fossem alimentados. O maná era a prova para eles da provisão divina, mas tinha, querido, validade somente de um dia, exceto na sexta-feira, porque eles não trabalhavam, não colhiam no sábado, então eles poderiam guardar no sábado, mas o restante eles não poderiam guardar, eles tinham que colher. E isso requeria deles, obviamente, uma dependência de Deus, porque todos os dias os israelitas deveriam sair a campo para colher o maná que caía, a comida, a provisão de Deus que caía do céu. Ainda que os israelitas tocassem ou estocassem o maná, imaginando que independentes, se eles estivessem fazendo atitude por sua independência, eles estariam providos por uma semana ou um mês, sem precisar sair a campo. Engano deles, querido. O maná, ou seja, esse alimento que eles colhiam, tentavam guardar, ele se apodrecia. E com isso Deus, Ele estava ensinando ao seu povo a necessidade de confiar nele, confiar na sua provisão. E esse é o motivo pelo qual Jesus orou: o pão nosso de cada dia. Por que Jesus nos ensinou assim? Porque nós precisamos confiar que Ele é fiel e provedor para nos dar o pão de cada dia. Tem muita gente, querido, se alimentando somente aos domingos, e o restante da semana come alimento apodrecido. Filmes impróprios, jogos, pornografia, bebidas, drogas, sexo, redes sociais. Tem muita gente se alimentando, sabe? Colhe o maná no domingo, tenta guardar o maná, mas maná que se guarda apodrece. Como ele apodrece, você vai buscar alimento aonde? Em outra fonte. E outra fonte que pode satisfazer o homem não existe. Por isso que o homem vai para estas coisas, porque não existe uma fonte que pode saciar a fome e a sede do homem. Não existe outra fonte, Ele é a única fonte. Deus, então, Ele é um pai, querido, mas Ele não é um pai, Ele não quer ser um pai de provisões domingueiras. Deus não quer ser isso, não. Ele é um Deus de relacionamento diário. Desde o Éden, Ele visitava o homem, querido. Todos os dias da viração do dia, Ele aparecia lá e: olá, como você está, Adão, como você está, Eva. Até que o homem talvez tenha enjoado desse culto, dessa intimidade, dessa comunhão intensa com o Senhor, e resolveu pecar, e isso causou uma separação, e nós vivemos o que estamos vivendo por conta disso, querido. E isso se manifesta, esse relacionamento diário com Deus se manifesta por meio da sua obra salvadora, e essa obra deve ser a nossa maior crença.
Deve ser essa obra salvadora do Senhor a nossa maior busca, a nossa maior esperança. Esse texto, querido, de Isaías 53, evidencia como nós veremos o Deus que provê salvação. Como nós vemos a Jesus que, como um cordeiro, ele foi levado para o matadouro e ele se colocou como expiação pelos nossos pecados. Querido, que maravilhosa, que grandiosa confiança, esperança nós encontramos em um Deus que oferece o seu Filho para perdão dos nossos pecados, de todos os nossos pecados. Nós encontramos esperança porque essa salvação é por graça, não é por mérito humano nenhum. Está lá em Efésios capítulo 2, versículo 8. Ele proveu para nós, Ele é que proveu para nós gratuitamente, não por nada que tivéssemos feito. Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 2, no versículo 11, ele diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Queridos, resta para mim e para você nos perguntar: o que é que nós gravamos na mente dos nossos filhos nesse dia em que se comemora a Páscoa? Se você perguntar agora para o seu filho sobre a Páscoa, eles vão falar de Jesus ou de chocolate e coelho? Que memória você está colocando na mente do seu filho? Deus mandou aos israelitas que inculcassem os seus filhos. Deus mandou aos israelitas que contassem a história do povo judeu, de passar de geração em geração. Era uma ordem de Deus a eles, para que eles não esquecessem a bondade do Senhor, querido. O que nós temos feito com os nossos filhos? Nós contamos isso, são verdades que Isaías profetizou sobre Jesus, são essas verdades que nós sentamos e contamos aos nossos filhos. Nós investimos um tempo para contar essa história, ou nós preenchemos o desejo dos nossos filhos, dando a eles presentes e ovos de chocolate? Infelizmente, querido, muitos brasileiros, eles não têm a menor noção sobre Jesus, sobre a sua vida, seu nascimento, seu ministério, a sua vida e sua morte. Não conhece. Porque se conhecesse, nós não teríamos visto tantas obras de incredulidades, absurdos que nós temos visto na nossa nação. Fale de Jesus, querido. Demonstre Jesus. Demonstre amor, demonstre gratidão a Ele por tudo que Ele fez e Ele faz por nós. Fale para eles que Jesus é bom. Fale para os filhos que Jesus é maravilhoso, que Ele é amável. Fale para os seus filhos do céu, da glória. Fale para os seus filhos do poder de Deus, da honra. E que honra é poder, querido, falar e servir ao Senhor Jesus. Façam os seus filhos crescerem amando a obra do Senhor. Não deixe os seus filhos presenciar nenhuma lamúria, nenhum clamor por servir a Deus, por vir à igreja, por cultuar. Não, seus filhos precisam aprender a honrar, amar o Senhor, porque Ele é bendito eternamente, aleluia. Seus filhos precisam saber quem realmente é Jesus. No dia a dia, querido, nas dúvidas e nas incertezas, nas alegrias e na tristeza. Seu nome é tão poderoso que os céus se prostram diante dele. Demônios se rendem. Os anjos o adoram dia e noite. Jesus, querido, é o nome mais sublime, é o nome mais poderoso que existe no céu e na terra. Falar de Jesus é sempre bom e é muito compensador falar de Jesus. Falar de Jesus é falar de sacrifício, crucificação, mas é sobretudo falar de salvação. Para isso Ele fez o que fez. Por isso eu falo e eu vou continuar falando dele sempre. Eu continuarei seguindo a Jesus e falando aonde eu for do seu grande amor, falando da sua real presença que me cerca todos os dias. Todos os dias Ele está comigo, ao meu redor. Eu me encho de uma alegria inexplicável, querido, que subsiste a toda e qualquer adversidade na minha vida. Ele me salvou,
Se Ele deu a sua vida, juntamente com ela, Ele não vai me dar todas as outras coisas, é o que diz a palavra. Ele se fez pecador, e se fez pecado por mim. E eu o servirei, querido. Ele se fez pecado, Ele se fez escravo para me dar liberdade. E eu vou servir a Ele, eu vou falar dEle enquanto eu viver, com muita gratidão por tudo quanto Ele fez. E Ele continua fazendo por mim, porque Ele é a minha única esperança. Sem Jesus não existe esperança. Através dos ensinamentos e dos milagres, Ele mostrou para a humanidade que nós devemos ter fé se nós queremos vencer. Crer em Jesus, querido, traz paz ao coração e força para aqueles que estão aí vivendo em batalhas. Jesus é a nossa força. Se Jesus carregou sua cruz durante um longo caminho, e em nenhum momento, querido, Ele duvidou do poder de Deus, eu também posso enfrentar as minhas adversidades, sem duvidar que Deus é poderoso para estar comigo e para me livrar. A minha fé me alimenta nessa condição, que eu posso vencer todas as dificuldades, que o poder de Deus está sobre a minha vida. Ele mesmo disse: eu estou com você. Ao mesmo tempo que Ele diz: tome a tua cruz e siga-me, Ele diz: siga-me. Ele não diz: toma a tua cruz e vai para lá. Siga-me. Se Ele está comigo, eu posso vencer. Ele venceu. Com bom ânimo, eu também vou vencer. Jesus, querido, Ele é o meu exemplo de coragem. Ele é o meu exemplo de bondade. Jesus é o meu exemplo de força. Eu sou grato por sua presença no meu coração, se manifestando todo dia. Jesus, Ele é o amor imensurável e o amor infinito. Ele nos ama tanto que Ele deu a sua própria vida por nós, querido. Jesus sempre está do nosso lado, nos guiando e dando forças para a gente superar os desafios do dia a dia, querido. Ele te dá toda a provisão necessária. Com a sua provisão, querido, nós sabemos que nós podemos sim cumprir todos os propósitos de Deus na nossa vida. Jesus, Ele é digno sim de confiança, de toda a confiança. O mundo sempre, querido, coloca a nossa fé à prova. Já reparou isso? Ele sempre, é o papel dele, colocar a nossa fé à prova. Muitas vezes nós somos levados, querido, a questionar por que algumas coisas acontecem na nossa vida. Por que acontece isso com você? Por que aconteceu aquilo com a sua família? Por que aconteceu isso ou aquilo? Mesmo nos momentos, querido, difíceis, não devemos duvidar dos planos de Jesus para a nossa vida. Nunca, nunca. Só Ele sabe, querido, quais caminhos nós podemos e nós devemos passar na vida. Jesus, Ele é a base da nossa fé. A nossa fé em Jesus, ela precisa e ela é, na concepção de Deus, da palavra de Deus, ela é inabalável. Mesmo nos momentos de dificuldades, nós sabemos que a nossa vitória, ela vai chegar, num momento ou outro. Vai chegar. Pastor, você não sabe quanto tempo eu estou passando isso. Você também não sabe quanto tempo eu passo algumas. Mas um dia minha vitória virá. Se eu estiver de olho nessa terra, se eu estiver de olho só nas coisas que o reino de Deus me propõe aqui, eu sou mais infeliz das pessoas. Querido, há muito mais do que isso. Há um céu me esperando. Há um lugar de glória. Ainda que eu parta daqui sem conquistar aquilo que eu almejo, sem ter experiências com Deus que eu espero ter, ainda assim eu vou morar no céu. Eu tenho uma fé, querido, que nada desse mundo, ainda que eu vivo todos os meus dias. Eu amo ouvir Paulo falar disso. Ele considera tudo nesse mundo esterco, lixo, por causa de uma glória maior. Ele suportou o que suportou por causa de uma glória maior. Ele estava olhando um alvo, uma glória maior. Todos nós, querido, passamos por provações na nossa vida, mas nós devemos ser fortes e confiar no poder de Deus. Naquela cruz, Jesus venceu por você. Jesus venceu por você naquela cruz. Então, o que você precisa, o que eu preciso, é tomar posse da salvação e também tomar posse da provisão de Deus. O versículo 5
que nós lemos de 53 de Isaías, diz: mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O braço forte, querido, do Senhor foi revelado para você e para mim. Como eu posso duvidar? Como eu posso não dar crédito a um Deus tão amoroso, que me trouxe paz, me tirou o castigo que estava sobre mim, Ele tirou aquilo que era por consequência do meu pecado. Não seria nada injusto eu ser crucificado, nada injusto, mas Ele tomou o meu lugar, tomou o meu castigo e me deu a sua paz. Por isso que o fruto do Espírito Santo está lá, um dos gomos é a paz, alegria, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Jesus é a nossa paz, mas Ele provê mais ainda do que isso. Ele nos cura. Pelas suas pisaduras nós fomos curados. É a mão, o braço forte do Senhor. Querido, essa é a maior pregação da Páscoa. A Páscoa do Senhor nada mais é do que o Senhor passar por cima dos nossos pecados. Ele olhar para nós e nos tirar. Ele passar e nos poupar, da condenação do pecado. Assim como em Êxodo 12. O anjo da morte não pôde entrar nos lares que era marcado com o sangue daquele cordeiro. Aquele era o cordeiro que João disse: eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. Querido, Jesus é a nossa Páscoa, porque Ele tomou o nosso lugar. Seu sangue foi aspergido sobre nossas vidas, e é por isso que a morte não pôde nos tocar. A Bíblia diz que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, se o salário é a morte, Jesus foi a nossa morte. Ele pagou o salário do nosso pecado. Essa é a Páscoa do Senhor. E é isso que nós precisamos ensinar e nós precisamos celebrar com a nossa família. Então, queridos, para terminar, tome posse. Tome posse da salvação da cruz. Tome posse do resgate da sua vida. Tome posse também da obra da cruz. E tome posse, da abundante vida, da vida de provisão que a cruz proporciona para você. Tome posse. Não abra mão dessas coisas. E nós conquistamos isso, querido, porque nós estamos em Cristo Jesus. Em Cristo nós podemos sim todas as coisas, porque Ele nos fortalece. Em Cristo nós podemos passar por adversidades. Em Cristo nós podemos passar por lutas, por provações, porque Ele está conosco. Ele venceu, nós vamos vencer. Mas em Cristo nós não só temos adversidades, nós temos grandes alegrias. Ele nos cura, Ele nos liberta, nos dá alegria, Ele nos dá paz. Cristo, querido, é tudo para nós.